Boa noite, pessoal. Agradeço a participação de todos. Eu tenho aqui do meu lado um colega que a gente vai fazer tipo de ele vai ser um mediador. Só um minutinho, por favor. E ele vai, então, fazer como uma mediação. Só um minutinho aqui, que a gente está com duas máquinas e isso, problemas operacionais aqui. Então, o Rodrigo Kaiser, né, ele participou aqui da nossa inspetoria aqui em Esteio, da entidade de classe também. Hoje ele está fazendo parte lá como membro de comissão da inspetoria em São Leopoldo. A gente tem essa interação aqui na Zonal Sinos, né? Então, hoje eu convidei ele, até por sugestão de um colega lá do litoral, o Cassiano. Ele sugeriu, então, já que eu ia fazer nesse formato, que o objetivo é de me apresentar para aqueles que não me conhecem, né? Assim, embora a gente esteja com esses cuidados por conta aí do Covid, a gente tem que arrumar alguma maneira de se fazer conhecer, né? E se mostrar um pouco mais. Então, essa live aqui, ela é pública, todos têm acesso, não é um acesso restrito, né? Então, acho que a gente tem que começar a mostrar a transparência, começando pelas nossas ações, né? Então, eu acho que não adianta a gente ficar dizendo tem que fazer, então essa é a ideia. Então, eu convidei o Rodrigo por essa sugestão aí do Cassiano, aceita, e o desafio está aí, achei bem bacana, né? Isso foi hoje de tarde ali, corri atrás, o Rodrigo aceitou. Então, assim, vou me apresentar um pouquinho antes de passar aqui a bola para o colega. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro ambiental da primeira turma do Estado. Isso já faz 20 anos, né? Engenharia ambiental só tinha na UBRA, onde tem várias universidades. Então, acho que eu sempre fui movida a desafios, né? Começando por essa profissão nova, né? E depois acabei vindo residir em Esteio. Faz 23 anos que eu resido aqui em Esteio, eu sou natural de Porto Alegre. E hoje, então, eu tenho bastante, assim, orgulho da cidade que eu resido. Aqui, Esteio é uma cidade pequena em todos os sentidos, né? O menor município em área do estado. Em algumas fontes, 28 quilômetros quadrados, e se a gente quer aumentar, a gente diz que são 32, porque tem essas duas informações. Então, eu gosto muito aqui da cidade, eu acho que a gente não pode falar mal da cidade que a gente reside, e por essas funções de buscar sempre uma visão crítica, né, e crítica sempre construtiva, tentando ajudar, eu acabei ingressando em conselhos municipais, aqui representando o conselho e a entidade de classe, né, a SEASE, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sapucaia do Sul e Esteio, né, os dois municípios, que também são abrangência aqui da inspetoria. E nessas funções, através dos conselhos municipais, eu tive vários desafios e que alguns colegas que já faziam parte da inspetoria aqui em Esteio me convidaram, então, por esse perfil que eu tive em audiências públicas aqui, me convidaram se eu não queria fazer parte, então, da inspetoria para renovar, botar uma cara nova, enfim, né, entrar uma mudança um pouco na inspetoria. Então, comecei como inspetora aqui em Esteio. Depois eu fiquei como representante aqui da Zonal Sinos, que abrange as inspetorias de Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Taquara, né? À época ainda Canela fazia parte, né, de Taquara, hoje não mais. E depois, como representante de Zonal, eu acabei, então, sendo orgulhosamente escolhida pelos colegas como coordenadora das inspetorias, né? Então, eu fiquei por duas gestões, são 2 anos de cada mandato. O meu último mandato terminou em 31 de dezembro do ano passado. Então, assim, falo dessas funções que eu acabei exercendo, né, como agente público, para que conheçam um pouco da trajetória que eu tenho dentro do conselho, né? Então, experiência não me falta nesse sentido, né? Então, assim, de um modo geral, tentei aqui me apresentar para quem não me conhece, né? E depois a gente vai ficar aqui com as perguntas aqui no chat, para que a gente possa responder para vocês qualquer tipo de pergunta, e a gente vai tentar aqui uma conversa um pouco diferente, né, se adaptando, né, Rodrigo, a essa situação. Então, vou passar aqui agora a apresentação para o colega que aceitou aqui esse convite que eu fiz hoje à tarde. Eu acho que é isso aí, né, a gente tem que encontrar pessoas dispostas, né, para que a gente possa mudar e sacudir um pouco as coisas que estão aí. Vou passar, então, a palavra ao Rodrigo. Bom, boa noite, colegas.
É importante dizer que a gente está tomando, né, todos os cuidados aqui da questão da distância, apesar de vocês nos enxergarem sem máscara, a gente está procurando manter uma distância para manter a nossa segurança. Mas, para além disso, também, né, se adaptando ao momento. E mais, quando a gente fala em mudança, também é isso, né? A Nancy nos ligou de tarde, poxa, vamos fazer uma sugestão de um colega, vamos aqui criar um momento para bater um papo com colegas engenheiros, então é muito isso, a mudança ela também demanda que a gente se adapte ao momento e jogue rápido, né? Então, queria agradecer muito a presença de todos vocês. A nossa intenção aqui é um bate-papo. A gente entende que a mudança ela demanda muito isso de conversa, de diálogo e, sobretudo, a gente conciliar as boas ideias na boa causa. E como vocês, quem está acompanhando já conhece a Nancy, sabe do perfil, sabe da atuação. Quem está conhecendo agora, vocês vão poder presenciar uma profissional que deixa, né, Nancy, o peito aberto para o questionamento. Aliás, ela traz essa ideia da mudança justamente porque propõe o questionamento, propõe a indagação para que se encaminhe aquilo que realmente gera um impacto. Então, algumas convenções importantes, a gente já está vendo aqui um volume bom de participantes, já tem aqui umas manifestações. Então, para a gente convencionar, algumas regras importantes nossas, que todo mundo que quiser fazer algum questionamento, tiver alguma colocação, o canal é o chat do YouTube, então é de fácil interação. Todas as manifestações que forem manifestações de questionamento, manifestações propositivas, elas vão ser respondidas, aquelas que porventura forem pejorativas, aquelas que porventura forem de denegrir a imagem, não apenas da Nancy, mas de qualquer outro candidato, a gente vai, né, não se acordou que a gente não vai estar respondendo, porque a gente entende que a mudança ela passa por proposição. E a proposição, não adianta a gente trazer aqui apenas, né, indagações e informações desse governo. Então, a ideia é essa, todo mundo que tiver questionamentos, a gente vai estar aqui ordenando as manifestações, e o nosso papel aqui vai ser de ajudar a mediar. Então, eu queria começar, Nancy, fazendo uma indagação que eu acho que é muito importante para todos os colegas, que a gente recentemente presenciou na SEASA, aqui a nossa Associação de Engenheiros, juntamente com a Inspetoria de Esteio, presenciou recentemente, Alvorada, né, Nancy, uma situação muito crítica do fechamento. Viamão, desculpe. Né? Uhum. Então, a gente queria ouvir um pouco o que tu entende sobre a importância das inspetorias, a importância das associações e o quanto o CREA necessita dar esse amparo para que a gente tenha lá na ponta, né, entre nós, colegas engenheiros, uma estrutura e uma condição de trabalho. Eu sempre digo assim que eu me sinto muito confortável para conversar a respeito das inspetorias, né? Eu acho que a gente tem que cuidar, não é uma questão de bandeira, não é uma questão de que não pode tocar nas inspetorias, que a mulher fica louca ao ouvir uma fera, como é a fama que eu acho que é a fama que eu fui tendo aí durante esses anos, né? Não é por aí. Eu acho que a gente tem que cuidar no trato com as pessoas. Eu sempre vejo as inspetorias, elas são postos de trabalho e elas são também deveriam ser os nossos pontos de referência do nosso conselho nas cidades. Nós deveríamos, os profissionais, sermos os primeiros a defender as inspetorias, né? Eu acho que elas não são perfeitas, não são. Nós temos problemas, assim como temos na nossa empresa, na nossa família. Quem de nós não tem algum pepino todo dia para resolver, né? Um desafio pela frente. Mas o descaso com que as inspetorias, elas vêm sendo tratadas, principalmente desde a primeira gestão interina que nós tivemos, né? De 2018 para cá, todos acompanham aí, principalmente os profissionais e funcionários, né, os mais próximos, né, que estão com cargo, sendo agentes públicos, essa função que nós estamos passando aí desde 2018, principalmente com as inspetorias, né. Em 2018 tivemos um caso que vários que estão aqui, eu estou vendo aqui pelo chat aqui, que vários que estão se manifestando estavam, né, numa plenária em que nós literalmente fomos lá em defesa das inspetorias, né? Foi o que nos restou. Hoje ainda se fala que eu tinha montado um circo porque isso não ia acontecer, o assunto não ia para a pauta. Eu acho que a gente tem que parar de ficar no achismo, né?
a gente tem que observar e ver os movimentos que estão à nossa volta. Então, a leitura que eu fiz à época é que, sim, iam aprovar um relatório de avaliação financeira e que tinha já passado por todos os critérios até chegar na plenária para a análise, deliberação e aprovação. Então, eu acho que a gente não tem que ficar esperando. O que me ocorreu naquele agosto de 2018 foi de ligar para cada um dos colegas. Eu perdi uma semana de trabalho e liguei para cada um dos colegas que estavam com a sua inspetoria na mira lá para o fechamento e disse, olha, está acontecendo assim, assim, na cara e na coragem, não tem ressarcimento, tem que vir no amor, não tem jeito. Então, a gente tem que ser franco, direto e objetivo e dizer, né, o que estava acontecendo. Nós tivemos colegas que se deslocaram de Santiago, se deslocaram da Serra, do Litoral, da região metropolitana. Tivemos uma colega que veio de Camaquã para apoiar as outras inspetorias que estavam na lista. A dela não estava na lista, mas ela fez questão de vir. Eu acho que esse é o espírito. Então, nós mostramos que quando a gente resolve se unir, então a gente ali mostrou que a coisa não era bem assim. Então, nós conseguimos respirar novamente. Em 2019 tivemos, né, uma outra discussão, outro tipo de discussão, e agora 2020 novamente. Ficam falando em modernização das inspetorias, ficam falando em otimização das inspetorias, só que ninguém fala de que maneira vai fazer isso, né? Eu tenho uma vivência muito próxima das inspetorias, e com a sede também, então eu estive já dos dois lados, né? Eu acho que tem muita coisa para melhorar. Nós podemos usar, sim, a experiência. Nós temos vários funcionários e funcionárias que, em média, têm 20 anos de CREA, né? Isso é uma bagagem muito grande, é uma experiência. Eles têm mais tempo de CREA do que eu tenho de registro no Conselho, né? Então, eu acho que nós não podemos menosprezar essa experiência e essa bagagem. A reciclagem é importante, mas a gente não pode pensar com tanta facilidade em descartar um local, uma inspetoria que foi, de alguma maneira, ela existe naquela metragem, se ela é de 400 metros quadrados, ou se ela tem uma área que hoje ela é citada como algo depreciativo ou algo magnânimo. Eu acho que nós temos que ter cuidado de como isso foi feito lá atrás, né? Então, cada vez que as inspetorias eram trocadas de endereço, eu nunca vou me esquecer o que eu disse quem estava à presidência à época, que a gente precisa ter cuidado com quem escolheu aquele imóvel, né, Rodrigo? Eu acho que a gente não pode simplesmente, aquele imóvel, ele foi procurado por outros colegas, por algum motivo, à época aquele imóvel servia, hoje não serve mais. Então, acho que nós temos que cuidar da maneira em que a gente lida com isso, né? As inspetorias hoje, elas poderiam ser um canal, ser direcionado. Por exemplo, eu poderia ligar hoje através de uma central e automaticamente ser direcionada para alguma inspetoria que está com menos serviço, né? Está, não vou dizer ociosa, porque a gente está, não é uma palavra legal, mas ela naquele momento ela pode atender. Então, direciona para lá esse atendimento, né? Eu acho que canaliza, né, isso, então, para essa inspetoria. É uma maneira de usar o conhecimento que os funcionários têm, essa bagagem que eles têm a nosso favor. Então, para que ficar dizendo que hoje os funcionários nas inspetorias, eles produzem pouco? Então, nós temos que começar, então, a olhar com esses olhos para outros departamentos também. Outros departamentos que envolvem diárias, deslocamentos, quem vem de uma cidade muito longe, o que ela produz também para o Conselho? Vamos começar a botar essa lupa com os mesmos olhos, olhar para outros departamentos. Nós vamos começar a fazer contas bem interessantes, então, se for para falar de produtividade. Eu acho que não é uma conversa ruim, mas a maneira e a ênfase que usam não é legal. Ninguém gosta de ser medido dessa forma, né? Então, isso foi uma coisa que eu sempre me posicionei. Então, para quem não me conhece, eu tenho, às vezes, esse jeito um pouquinho mais... Objetivo? Objetivo, eu acho que tu tá sendo simpático, mas eu, às vezes, assim, eu sei que eu não sou mal educada, mas eu me posiciono. Eu acho que é isso que a gente está precisando. E ser coerente. A fala que eu tenho hoje aos colegas que me conhecem, né, há mais tempo, a gente tem que ser coerente, não pode agora mudar, vai para um outro lado do balcão e tem uma outra posição. A gente está sempre em mudança, mas nós precisamos ser coerentes com as nossas ideias. Não adianta alguém estar à frente da presidência e dizer que as inspetorias e as entidades de classe têm valor e ficam prejudicando as inspetorias. Isso não é coerência para mim. Então, acho que a gente precisa, né, agir.
Então, assim, se eu começar a falar aqui das inspetorias e das minhas experiências, eu acho que a gente não vai atender as perguntas ali que eu estou vendo aqui no outro computador, que o pessoal já está fazendo as perguntas, então eu acho que vamos tornar as coisas aqui mais dinâmicas, né, na medida do possível, mas não mexam com as inspetorias, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Se alguém foi mal atendido nas inspetorias, a gente tem que tentar resolver isso, sabe? Nós não podemos ser mais uma voz a falar mal de algo que pode nos ajudar, mas isso depende de nós. Poucos, às vezes, conhecem que a inspetoria está na sua cidade. Eu nem sei que o CREA está aqui, mas a culpa é de quem? Então, acho que a gente tem que começar a fazer um meia-culpa e começar a arregaçar as mangas e trabalhar. Isso eu não tenho medo. Quem me conhece sabe que a gente está aí em cavalo para trabalhar, né? Falar das inspetorias, nós temos 44, então atingir todo o Estado, o braço é as inspetorias. Eu acho que esse é o respeito que o Conselho precisa dar. Não se nós, nesse momento, estamos praticamente com 60 pessoas acompanhando a gente ao vivo. E eu queria só citar alguns municípios aqui de pessoas que já estão nos acompanhando. Torres, Presente, Erechim, Passo Fundo, Três Pátios, Taquara, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Sapucaia, São Leopoldo. Quer dizer, os colegas estão acompanhando a gente bem. Inclusive, estamos vendo colegas aí fiscais. Muito obrigado pela presença de todos. Então, a primeira pergunta, Nancy, que a gente tem aqui, muita saudação, muita gente parabenizando a iniciativa pioneira, que diz o Jorge para nós. O colega Paulo Fernandes, ele questiona: como a candidata à presidência do CREA-RS, qual o seu projeto de trabalho para o órgão e os funcionários para o seu mandato? Paulo, né? Isso, colega Paulo Fernandes. Tá. Então, a respeito do plano de trabalho, eu fiz um plano de trabalho que deu bastante trabalho. Ele está disponível, eu fiz um site, porque eu tenho uma maneira diferente um pouquinho, assim, de me comunicar. Eu acho que se eu ficar mandando mensagens pelo WhatsApp diariamente, eu não gostaria que alguém fizesse isso comigo. Então, eu sempre cuido para não ficar me comportando da maneira, né, Rodrigo, com que a gente critica o outro. Então, às vezes pode parecer que eu estou muito tranquila na minha campanha, mas eu acho que eu prefiro o contato com as pessoas e eu acho que eu tenho uma trajetória de quem me conhece, sabe que quando eu precisei me posicionar, eu me posicionei. Então, eu acho que isso, as pessoas têm que avaliar a trajetória de cada um. Eu penso nisso e acredito que quem me conheça não vai ter dúvida de que eu possa representar em algum assunto ou não. Então, o plano de trabalho eu fiz lá separado em vários itens, né? Eu tenho lá propostas para fiscalização. Eu vejo que a nossa fiscalização tem muitas críticas, né, com a nossa fiscalização. Eu acho que nós precisamos criar, descentralizar um pouco mais as nossas orientações para as inspetorias, né? Os membros de comissão, a gente poderia atuar muito mais do que hoje eles atuam. Na verdade, eles estão deixados de lado já há alguns anos, né? Então, desde 2018, as inspetorias, de um modo geral, principalmente os membros de comissão, então eles foram deixados de lado. O último treinamento foi em 2017. De lá para cá, a gente não teve treinamento, né? Então, foi bem complicado. Mas eu vejo, assim, que tem que também... as câmaras, as câmaras especializadas, né? Nós temos hoje 8 câmaras especializadas, elas podem, por delegação, atribuir alguma função para os membros de comissão. Eu acho que a gente precisa fazer essa aproximação, né? A gente diz que o CREA está muito engessado. Por exemplo, hoje poderia, em 2016, até tem um outro colega aqui, o G, que faz uma crítica a respeito de que por que eu não propus. Eu propus, sim. Eu sempre tive muitas ideias, e todas as ideias eu levei adiante para quem tinha o poder da caneta. Então, à época eu levei uma ideia, eu simulei um atendimento via chat pelo CREA Goiás, em 2016. Então, hoje nós estamos em 2020, né? No meu primeiro ano de mandato, eu simulei um atendimento pelo CREA Goiás, eu imprimi e levei em reunião de diretoria, para que a gente implementasse.
Todas as ideias sempre, carta de apresentação, qualquer ideia que eu tinha, eu sempre levei adiante. A gente não tem que ficar pensando que a ideia é minha e que eu quero o meu nome lá. Isso eu nunca quis isso. Mas eu fico pensando se aquela, né, em 2016, se nós tivéssemos já essa ferramenta do chat no site, hoje, né, Rodrigo, em ano de pandemia, nós não teríamos que ficar falando via e-mail com as inspetorias. Algumas inspetorias agora estão recebendo aparelho celular para que possam falar com os profissionais. Nós estamos em setembro. Então, eu vejo assim que o nosso problema hoje é a inércia, né? A gente que gosta tanto de física, então vamos aplicar a física. Nós estamos numa inércia, num hiato que não condiz com a nossa profissão. Nós precisamos ser mais ágeis. Então, o meu plano de trabalho, eu fiz o plano de trabalho pensando num conselho que eu queria, num conselho que eu quero como profissional. Então, na fiscalização, né, as ações, acho que nós temos que conversar, nos aproximar mais ainda com o Ministério Público, com a Brigada Militar, com o Corpo de Bombeiros. Nós temos que fazer ações mais proativas, né? Eu acho que o Conselho ele tem esse papel punitivo, mas nós podemos fazer outras ações também junto com a fiscalização, que já funciona muito bem. As pessoas criticam, mas se eu estou fazendo tudo correto, eu quero que o fiscal me fiscalize. Eu quero, né, para minha profissão. A gente fica pensando assim para a sociedade, mas a gente também tem que fazer o nosso papel. Quanto aos funcionários, né? Eu tive uma relação, eu posso dar como exemplo, assim, uma relação que eu tive logo que eu fui inspetora aqui em Esteio. Aqui nós temos um funcionário e um agente fiscal. Não vou citar os nomes, né, para não expor os colegas, os dois funcionários. Mas esse funcionário, então, quando eu assumi como inspetora, a gente entra na inspetoria e sente o tamanho da responsabilidade, e eu sempre tentei não olhar pelo viés administrativo, porque não era essa a minha função. Minha função ali é agente público e político, né? Esse é o papel do inspetor, deveria ser. Então, como o funcionário não me conhecia como inspetora, essa relação que a gente estava estabelecendo, eu disse para ele: nunca eu vou te pedir nada que ultrapasse a linha das nossas relações, né? Da minha função como inspetora e do teu papel como funcionário. E se eu fizer isso, então tu chama a minha atenção. Eu acho que a gente tem que começar, os funcionários, assim como os profissionais, assim como os inspetores, assim como os conselheiros, a gente tem que resgatar o papel de cada um. Eu vejo assim que há essa relação, às vezes ela não é saudável, que existe entre o agente público, que nós somos, né, presidente, conselheiros, inspetores, todos agentes públicos, membros de comissão também, com os funcionários, né? A gente tem que ter um distanciamento saudável, né? Nós não podemos induzir a fiscalização. Se eu sou inspetora de uma área em que eu trabalho e que eu não posso ter o privilégio de saber da informação que aquela área que eu trabalho, ela vai sofrer uma ação de fiscalização, que é uma blitz ou um PIF, né? Então, eu acho que a gente tem que agir assim, né? E isso eu sempre fiz. Então, ali para o colega G, então, me conhece um pouquinho, assim, se pergunta para as pessoas, eu não sei de que inspetoria ele é, eu não vi, mas ele pergunta, então, para os colegas de que inspetoria ali que ele faz parte, o que eles pensam de mim, né? Eu gosto que as outras pessoas falem. Eu acho, assim, eu tenho fama de ser crítica e de quem trabalha comigo eu cobro bastante, e eu acho que tem que ser por aí, né? Mas os funcionários hoje, de um modo geral, principalmente os funcionários das inspetorias e alguns da sede, eu não gosto de chamar de perseguição, porque a gente não quero acusar ninguém, mas esse é um tratamento que hoje o que está acontecendo não é exemplo para nenhum conselho e para nenhuma empresa. Eu acho que eu estou acompanhando a maneira como eles estão tratando, e isso não é bacana. Eu vou me poupar de entrar mais em detalhes, porque senão eu vou acabar saindo da linha e acho que não vai ser legal. Mas esse tratamento ele não pode continuar. Por isso que a gente tem que falar da mudança como uma causa, né? O Rodrigo até que começou a falar nisso, que a gente tem que, e somos nós que temos o poder de mudar. Assim, não adianta hoje nós observarmos que
presidente A, presidente B, conselheiro, inspetores estão fazendo errado e quando a gente tem oportunidade vai lá e faz errado também. Então, para quem não me conhece e fez algum comentário assim, pode ter certeza que não está falando da minha pessoa. Assim, eu sou bastante crítica sobre isso. Nossa, eu queria fazer, pegando esse ponto, quando a gente fala, como vai ser a tratativa com os funcionários, tivemos aqui um comentário, do Mauro, que faz um recorte sobre a questão, né, como fica a questão da proposta de penalizar os funcionários com redução de salário. Eu queria que tu fizesse um paralelo, a gente conversava algumas semanas atrás, sobre se por um lado o CREA está querendo reduzir benefícios, fechar inspetorias porque falta receita, por outro lado nós perdemos recentemente um valor extremamente significativo porque a gente não botou projeto. Eu queria que tu comentasse isso, porque a gente também precisa dar para os colegas que estão nos acompanhando uma visão que nós temos com relação a... Nós estamos no Rio Grande do Sul, no entanto, nós não somos uma ilha. Então, nós perdemos um recurso significativo e, por outro lado, a gente quer reduzir, quer penalizar os custos daquilo que vem dando resultado. Queria que tu falasse um pouco sobre essa perda que a gente teve, que talvez alguns colegas não estão sabendo. Não, muito pertinente a pergunta. É o que aconteceu, Rodrigo, e quem está nos assistindo. Recentemente, o CONFIA, né, o nosso Conselho Federal, ele acenou com uma ajuda, um programa, né, um programa específico, para um fim específico, que é de auxílio financeiro para enfrentamento à pandemia, né, nesse ano. Então, é sobre a gestão de 2020 que nós estamos falando, né? Então, eu vejo, assim, que esse incentivo, ele disse que tem meio eco, esse incentivo, tem um colega observando aqui que o áudio está com eco, por isso que eu estou tentando ver se a gente melhora aqui. Essa questão do programa financeiro, eu até alertei, né? Eu fiz um material de divulgação só nos grupos de WhatsApp, porque tem coisas que a gente tem vergonha e não vamos ficar dando publicidade em rede social, que não é essa a intenção. Mas nos grupos de WhatsApp, eu sempre faço esse material um pouco mais crítico para que todos os colegas se apoderem, né, desse assunto ali, a gente tem uma cobrança. Eram cerca de 2 milhões e meio de reais a fundo perdido, vou repetir, a fundo perdido, um recurso que a única contrapartida era a obviedade da questão. Do meu ponto de vista, isso para mim é óbvio, que é a questão de não aumentar salários, não criar promoções que aumentem salários e onerem a folha de pagamento, não promover concurso público que não seja importante, né? Não criar algum concurso com uma vaga que hoje não é importante, não. Mas se por acaso algum funcionário se aposentar e tem que suprir aquela vaga, né? Isso é bem claro, assim. A prestação de contas não era nada assim do que quem quis justificou que era o problema, né? O problema é que, de novo, a gente acabou perdendo esse recurso, né? Porque o prazo era até 30 de junho, já passou, e eu fiz esse material de divulgação antes de 30 de junho, e a única ferramenta que o nosso regional deveria fazer era preencher um documento manifestando o interesse de aderir a esse programa só. Eu digo isso só porque, também respondendo ali ao colega, a questão de que dá a entender que eu tive mandatos e que eu não fui atrás, bem pelo contrário. Ano passado, nós fomos atrás de um recurso também de 2 milhões e 300, também a fundo perdido, são canais de recursos que o CONFIA tem, e esse, então, era um recurso que ele era para ser usado com objetivo específico de reforma nas inspetorias, podia ser reforma, ampliação, construção, e também poderia ser usado na sede.
Quando eu soube disso, então eu não deixei quem tivesse envolvido no assunto em paz, que era então vários andares lá da sede, até que me respondessem do que se tratava esse programa, esse recurso. E então eu fiquei sabendo no dia da plenária, isso foi em início de agosto. Eu fui no departamento então responsável por esse programa, por esse convênio, e então eu perguntei como estava então o andamento, né, que era o fiscal dos contratos. Eu perguntei como estava o andamento, se estava tudo ok, se eu poderia ajudar em alguma coisa, né, porque não adianta a gente ir lá e cobrar. Então, se eu poderia ajudar em alguma coisa, já que aquele recurso ele viria para as reformas das inspetorias de Taquara, Erechim e Santa Rosa, né, nessa ordem, porque Taquara é da minha zonal e eu conheço as 3 inspetorias, né, já fui pessoalmente nas 3 que eu citei, mas Taquara aqui a gente tem quase que o gesso está caindo na cabeça de quem chega na inspetoria. Então, por essa questão de prioridade, Taquara, Erechim e Santa Rosa, né? Todas as 3 têm projetos que os colegas inspetores doaram. Em Santa Rosa também teve envolvimento do pessoal da entidade de classe. Todos, no amor, doaram, fizeram o projeto e doaram ao conselho para que isso andasse mais, né? Então, eu mantive contato com esses colegas para que a gente aproveitasse esses projetos que já não eram recentes, já eram projetos de outras vezes que a gente tentou buscar recursos via licitação e acabou acontecendo, né? Acabaram acontecendo alguns problemas e não foi adiante. Então, eu resgatei aqueles projetos junto a esse fiscal e disse, não vamos perder tempo se já tem pronto. Eu posso, se tu quiser, eu posso falar com os colegas inspetores, a gente pode atualizar alguma coisa, me coloca ali na jogada que eu quero ajudar para a gente não perder esses 2.300.000. Naquele mesmo dia, pela manhã, eu fiquei sabendo que um primeiro item desse edital para buscar esse recurso de 2.300.000 era que isso passasse pela plenária, pela nossa plenária, para que a plenária aprovasse o CREA a celebrar o convênio com o Confia para buscar esses 2.300.000. Isso era 10 horas da manhã e a plenária ocorria às 4 da tarde do mesmo dia. Então, eu busquei para ver se a pauta, se esse item constava em pauta daquela plenária, porque se não fosse naquela plenária, até ocorrer a outra, para buscar essa aprovação, já teria passado o prazo final de encaminhar tudo para o Confia. É sempre assim. Não é tanto um problema do nosso regional. O Confia sempre cria essas linhas de recursos num prazo muito curto para ser cumprido. Então, é questão de 15 dias tu tem que correr e fazer tudo. Mas isso já é uma prática que vem de anos. Então, a gente, em vez de ficar se queixando que tu tem 15 dias, tu coloca todo mundo ali para ajudar. Ô, Nancy, tu ajuda? Ô, Rodrigo, tu ajuda? Então, a gente está ali para se ajudar. Então, foi isso que aconteceu. Eu me sentei no meu computador, no departamento lá que eu ficava junto à coordenadoria das inspetorias, eu redigi um ofício pedindo para que fosse incluído, então, na pauta daquela plenária, esse assunto, para que eu tivesse, então, a aprovação da plenária para que seguisse o curso para a gente buscar esses 2.300.000. E foi o que aconteceu. Levei, então, esse ofício à presidência à época, assinou, eu fui em plenária defender essa aprovação, expliquei aos conselheiros que questionaram, muito bem questionaram à época, porque falava em projeto, mas onde é que está o projeto? Não, o projeto ainda é uma coisa que nós vamos buscar. Primeiro, nós temos que atender o edital, que o item número 1 do edital é aprovação em plenária, porque o nosso regional celebrasse o convênio com o Confia. Então, a gente conseguiu, né, que isso fosse adiante. Já teve, então, profissional do Confia, que já foi nas inspetorias, essas 3 inspetorias, para que elas passassem por vistoria. Então, isso está em andamento. Agora, quem está acompanhando isso é o nosso coordenador das inspetorias atual, né, o Marcos, o Milton, o adjunto e o titular. Então, eu digo assim, a respeito desses recursos, eu já tive a experiência de ir atrás de um recurso que também não ia acontecer. Se a gente ficasse lá agora culpando, não, mas tem alguém que está lá sentado para fazer isso. Enquanto tu vai ficar discutindo que tem alguém sentado para fazer isso, eu fui lá e fiz o ofício. Sem problema nenhum, muitas pessoas nem sabem disso.
inclusive saiu foto no site do CREA, com a presidência à época e o fiscal do contrato e mais um outro da diretoria assinando o convênio, sem citar o meu nome, sem citar nada, isso pouco importa. Quem quiser pegar a decisão da plenária a respeito disso, a ata da plenária está lá. Fulana foi lá, defendeu, e, enfim, eu acho que eu estou falando isso agora porque às vezes eu peco em não ficar como os outros fazem, né, se jogando confete, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, Rodrigo? Eu acho isso extremamente chato, assim, mas às vezes é necessário fazer, né? E então o tema ficou um pouquinho mais longo a respeito disso, mas o assunto esse do convênio é bastante preocupante, ainda mais agora que ficam falando a respeito de cortes, né? Então nós deixamos esses 2 milhões e meio de lado, e agora nós ficamos falando em não renovar contratos de locação com inspetorias. No caso lá, dou o exemplo de Canela e Uruguaiana, né? Os colegas aí que estão de Canela e Uruguaiana sabem bem o que eu estou dizendo. Passamos também um problemão aqui em Esteio, passamos também por outro problema em Viamão, e isso está sendo uma constante. Então, isso é preocupante quando se fala em nós diminuímos a receita, as despesas aumentaram, né, com a criação de 3 cargos de superintendentes, houve sim promoção de funcionários. Então, eu acho que a gente tem que cuidar para não ter dois pesos e 2 medidas quando a gente trata das coisas, né? Isso é um problema muito grave que aconteceu agora recentemente. Então, colegas, como nós podemos ver, tão importante quanto nós propor ações de redução de custos é não perder recursos. Eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que linka muito bem. Nancy, nós estamos aqui com um pico de pessoas acompanhando. Nós temos mais pessoas do município de Ijuí, Santa Rosa, Ibirubá, Santa Maria, Caxias, Garibaldi, Alegrete. Então, estamos aí com praticamente 20 municípios nos acompanhando. Queria saudar a presença de todos. Nancy, eu queria te pedir para falar um pouco agora sobre uma questão importante. Vejo que tem colegas nossos. Eu sou engenheiro de produção mecânica, né? Como muitos, uma jornada longa para se formar e, sobretudo, entender para que serve a titulação. Na engenharia de produção, isso é uma coisa muito difícil, porque a gente não sente a presença do conselho lá na universidade. A gente não sente a presença, né, dos representantes do conselho mostrando como a gente pode fazer, né, com que a nossa titulação sirva profissionalmente. Isso vale para todas as profissões. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse vácuo que a gente tem hoje no que diz respeito ao conselho estar dentro das universidades, estar conversando com os estudantes. O que tu pensa? Pode falar um pouco das tuas propostas nesse sentido? Eu acho que o meu som está desligado. Aqui. Rodrigo, ajuda aqui. Só um minutinho, Rodrigo. Eu acho que estão. Aqui, ó. Peraí. Só um minutinho, pessoal. Só. Aqui, ó. O som do computador está desligado. Onde é que... Sabe? Só um minutinho, pessoal. O microfone. Ok. Tá. Mudou aqui. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Tá funcionando. Tá, é que eu recebi uma mensagem aqui dizendo que ele não estava funcionando. Então, o Rodrigo, a respeito da presença do CREA, né? Nas instituições de ensino, o papel do conselho para os estudantes, as propostas. Entendi. Eu até coloquei no plano, quem quiser olhar o site, eu ando divulgando bastante a questão do site, que ele está... o plano está todo lá, né? Não são promessas, é transparência, as informações estão lá. Quem quiser acessar é www.nancyvalter, né, com i e com w.com.br. Então, nessa parte ali da questão de instituições de ensino, eu usei como exemplo uma
uma outra atividade aqui até da Unicinos, que não é com a engenharia, né? Para variar, a gente está sempre olhando dos outros conselhos e dizendo, nossa, que legal, mas isso não está acontecendo com o nosso, né? Então, de outro conselho, uma ideia semelhante, então, que eu adaptei para nós, que me formei, o que o CREA tem a ver com isso, né? Então, eu fiz isso, muito em função também da minha filha mais velha, que muitos sabem, está cursando engenharia civil. Daqui a 2 anos vamos ter aí uma nova colega aí no mercado. E também pela minha própria experiência, né? O único contato que eu tive com o conselho durante a graduação, imagino que seja muito parecido com o de vários colegas aqui da mesma geração, foi na disciplina de legislação e ética, que hoje nem é mais obrigatório. E então eu tive a sorte de, à época, ter um professor que era conselheiro no CREA, e que hoje ele é conselheiro de novo, e nos encontramos em dezembro passado e nos reconhecemos, ainda bem, depois de muito tempo. Então, por sorte, então, ele fazia sempre um link a respeito da ética, da legislação, e falava um pouco do conselho. Mas eu não tive a presença do conselho durante a minha graduação, né? Então, o contato que eu tive com o conselho é aquele que todos nós temos, que é depois de formado, então a gente faz o nosso registro, espera aquele tempo lá de carência e depois a gente paga o boleto, né? Então, foi esse o contato que eu tive. Claro, hoje eu conheço um pouquinho mais aí do sistema, pela função de agente público que eu acabei assumindo. Mas eu, falando assim, principalmente da profissão aqui do Rodrigo, né? Eu vejo assim também como a minha, assim, são profissões que não vieram para roubar o mercado dos outros, né? A Câmara Especializada do Rodrigo é a Câmara Antiga Industrial, hoje Mecânica e Metalúrgica, né? A minha profissão faz parte da modalidade da civil, né? Então, eu vejo assim que a gente não precisa brigar para trabalhar, sabe? O que hoje está faltando é essa questão de quem hoje tem lá a função de cuidar das atribuições, de olhar as atribuições profissionais. Eu acho que tem que pensar sempre, não que aquele profissional que está saindo da universidade, depois que ele já concluiu a graduação, que ele vai roubar parte do que eu já estou fazendo. Eu vejo que muitos, às vezes, podem olhar com esses olhos. Eu digo por experiência própria como engenheiro ambiental, e acredito que o Rodrigo, e assim como outros, de várias profissões que podem pegar funções de outras modalidades, né? O meu, assim, tem uma interface muito grande com a química, com a civil também. Então, eu vejo, assim, que a gente não pode ser olhado com os maus olhos, né? Que nós viemos ali para atrapalhar a essa profissão. Eu acho que a gente tem que cuidar e tem que, então, trabalhar antes, né? Se hoje a gente está vendo que os colegas, engenheiros ambientais, engenheiros de produção mecânica, acústica, são vários cursos que as universidades estão criando. Elas estão criando esses cursos por quê? Então, eu acho que falta é o conselho ter um diálogo melhor com as escolas, mas não depois que o conselho está lá como um órgão cartorial para registrar, né? Para habilitar o profissional. Se quem capacita está capacitando porque o MEC autoriza que ele faça, então nós estamos como meros espectadores. Assim eu vejo. Eu vejo assim e falo com muita tranquilidade pela minha profissão, né? O Rodrigo também aqui é produção mecânica, né? Então a gente acaba tendo um atrito não por nossa causa. Então a gente acaba sendo punido por ter escolhido um curso que vai disputar serviço com outros colegas que são de outras profissões, né? Que tem essa interface, assim como tem a interface entre a florestal, a agronomia. Né? Então, eu acho que nós temos que cuidar. Depois tem uma outra discussão ainda, que é uma discussão acalorada, que é a respeito dos técnicos, né? Que a gente também ficou assistindo. Eu acho que nós também ficamos assistindo passivamente. Os técnicos têm um lobby político que a gente precisa sentar para eles nos darem aula de como a gente deve agir, né? Então, eu acho que a gente tem que ser mais proativo.
Não adianta nós ficarmos punindo os profissionais depois que eles saem das universidades. Nós temos, então, se nós não concordamos que aquele profissional não tem uma carga horária para ele exercer determinada atividade, o que o CREA pode fazer? O CREA tem que se aproximar das universidades e dizer para aquele coordenador, para aquele diretor, olha, nós, enquanto conselho, nós não vamos dar a atribuição para esse profissional depois que ele sair dessa universidade, porque por uma questão de 50 horas. Então, a universidade, ela é avisada que ela tem que adequar a grade curricular e a carga horária, então. Se fizessem isso no meu caso, eu teria mais atribuições. Então, acho que depois o conselho fica com um papel muito complicado, de ficar negando atribuições uma atrás da outra, para os profissionais que durante a sua formação não tiveram a presença do conselho e quando eles têm o contato com o conselho é da pior maneira. Então, acho que nós temos que mudar isso. E eu sei bem, assim, na pele, o que é passar por esse tipo de coisa. E eu acho que a gente tem que fazer essa aproximação. Esse é o caminho. Não se pegando esse recorte de relação, todo mundo está acompanhando a nível global a questão da pandemia. Quando a gente começa a fazer aquela análise, né, de densidade, de ocupação, o teto de ocupação dos lugares, a gente começa. Quem já fez esse cálculo e olha com relação às legislações, a norma que a gente tem ligada às questões de segurança, a gente vê que há uma espécie de até flexibilização, se a gente considera um TPCI, e a questão, por exemplo, do teto ocupacional hoje em função da pandemia. Então, eu queria, Nancy, que tu falasse um pouco agora para nós e para os nossos ouvintes que hoje já estão atingindo o teto aqui, nós já estamos com mais representantes de Tramandaí, São Borja, Camaquã. O que tu entende, Nancy, sobre o papel do CREA agora nas relações institucionais e nas relações parlamentares? Se nós pegar esse exemplo da pandemia agora, a gente observa que o CREA ele foi extremamente omisso ao seu papel técnico, ou seja, de representar, inclusive de contribuir para que a coisa pública tome as decisões técnicas mais adequadas. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e a tua visão. Eu vejo que as relações institucionais estão passando pela frente do conselho e o conselho está naquela inércia assistindo, né? Eu vejo assim, até eu vi os colegas aqui falando a respeito da OAB, né, da ordem. A ordem, eu sei que é feio a gente ficar falando, não é copiar, né, mas eu acho que a gente tem que olhar os exemplos, o que falta para nós, para a gente ter orgulho, né? A gente tem que resgatar essas relações, elas estão, eu nem sei se enfraquecida é o termo correto, assim. A gente às vezes, assim, se sente humilhado, aquele orgulho que nós tínhamos durante a nossa formação, que estávamos cursando engenharia, a gente perdeu isso. Eu não sei o que acontece conosco, né? Depois, enquanto a gente está cursando engenharia, tudo que a gente quer é fazer parte desse sistema. E quando a gente tem contato com o sistema, a gente passa a odiar o sistema. Muitos de nós acabam vindo para as inspetorias e para as câmaras como críticos ao sistema. A maioria ingressa, que é o meu caso também. Então, eu vejo que as nossas relações estão enfraquecidas também assim. Hoje, nós não temos uma agenda parlamentar. Propositiva. Hoje, nós não temos. Cadê algum colega que está lá de plantão acompanhando o projeto de lei, que vários grupos e vários colegas devem saber, o projeto de lei complementar número 39/2020, que altera a lei complementar 14.376. Isso impacta direto nos colegas engenheiros que fazem e elaboram o PPCI. É um projeto de lei que está andando dentro da Assembleia. E quem do CREA está lá acompanhando? Quem está lá fazendo plantão e se dispondo a colaborar de forma técnica a respeito disso? Eu não vi nada a respeito.
Oi? Oi? Pessoal, voltou? Aqui agora ele tem um delay, agora ele vai voltar. Pessoal, desculpa aqui, isso que eu estou com o cabo, para não ter problema, mas a internet... Quem sabe faz ao vivo, né? A internet... Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Desculpa a falha técnica aí, fugiu ao que nós queríamos. Mas então, continuando o que eu estava falando para vocês, que o Conselho, ele demora muito a se posicionar. O Conselho, ele precisa estar mais atento a essas questões, a essas ações junto à Assembleia. Depois não adianta nós ficarmos correndo, aí ficam os colegas, nós temos colegas da Serra que estão fazendo ofício, fazendo um documento e buscando aliados, né? Aí aqui cada um de nós procura um conhecido que conhece um político para que a gente possa então agir, e fica muito ruim porque nós não temos o apoio do Conselho. O Conselho está... mas o Conselho de vocês está onde? Vocês são inspetores lá de Bento, lá de Esteio, e o Conselho de vocês e a presidência de vocês, né? Então, a gente, acho que precisa de uma representatividade mais forte. Tá aí o exemplo da OAB, citado ali por vários nos comentários, ali eu concordo. Eu acho que nós temos também, a gente sabe que o Conselho, ele é para defender as profissões, mas quando nós temos algum problema, por exemplo, junto a uma prefeitura, um órgão público de aprovação de projetos, o Conselho também ele poderia, né, ele poderia interferir nesse sentido, porque o profissional ele também precisa ser respeitado. A gente não tem nenhum respaldo sobre isso a respeito do Conselho, com o Conselho. Com a ordem, não, com a OAB, imagina, acontece algum problema que algum advogado ele é desrespeitado. A OAB, alguém da OAB vem embaixo do braço e está ali respaldando o profissional. Claro, aqui a gente faz um parêntese, né, que o Conselho não está aí para dar respaldo aos maus profissionais, óbvio. Mas eu estou dizendo em situações que cada um de nós já passou, em prefeituras, né, e que a gente, assim, passou por algumas saias justas lá de algumas interferências em projetos e que não poderia. E a gente busca, então, isso junto ao Conselho, e o Conselho não pode porque ele defende a profissão, mas o profissional fica de lado, e como é que o profissional não trabalhando, como é que fica a profissão? Né? Eu acho que essas relações hoje, elas estão de mal a pior. Eu chamo a atenção, assim, de vocês a respeito desse projeto de lei complementar. Depois eu posso deixar ali nos comentários para que verifiquem, mas de uma maneira geral, é um projeto de lei feito para dar respaldo aos técnicos para que não haja nenhum problema, para que eles possam fazer os projetos na íntegra, né, os projetos de PPCI. Então, assim, o projeto de lei é para dar respaldo aos técnicos junto ao Corpo de Bombeiros. E se isso passar, vocês sabem como funciona, né, a corporação. Então, vem alguma determinação, todos os quartéis vão ter que cumprir, e aí a gente vai ter que correr atrás de novo, né? Então, eu chamo a atenção aqui que se dependesse de mim, alguém tem que estar lá de plantão na Assembleia, que tenha domínio do assunto e que trabalhe com isso e que vá lá para fazer uma crítica construtiva, opinar e dizer, olha, isso aqui não pode constar nesse projeto de lei por isso, isso e isso. Hoje nós não temos. Então, isso é um problema que está acontecendo já nesses 3 anos. Desde 2018, principalmente, é um problema, e esse ano se agravando mais ainda. Eu não sei como vai ser ano que vem, aí o desafio, pelo visto, vai ser muito maior. A gente tem, né, se nós pegar, infelizmente, acompanhar o último período, nós não temos presidente. E quando a gente começa a falar de que a gente precisa mudança, a gente precisa ter uma causa, a gente precisa resgatar a estima e a valorização que a gente olha que outras classes profissionais têm, né? Mas como nós, engenheiros, vamos resgatar isso? E daí eu queria fazer esse link. A gente teve uma colocação do nosso colega engenheiro Rubem, que faz uma indagação que é a seguinte: como vê, Nancy, como vê a questão do SENGE judicializar o pleito eleitoral em seu interesse e a questão do sindicato querer ter a presidência do conselho? O que te parece?
Olha, eu sou bem franca a respeito desse assunto, né? Eu sou associada, eles chamam de sócio, eu gosto de chamar de associado, porque é, né, uma maneira de conduzir. Junto ao CENGE desde novembro de 2017. Eu só uso para o plano de saúde. Eu não faço uso do sindicato para outra função que não seja só pelo plano de saúde que eu precisei fazer e foi o lugar mais em conta à época que eu fiz. O primeiro lugar que eu fiz a cotação foi na Mútua, depois eu fiz a época, era lá CREA-CRED, e o lugar mais em conta, então, que eu fiz foi no SENGE. Então, eu tenho, por causa disso, se eu encontrar, estou pesquisando, eu migro amanhã, né, agora mesmo eu troco por um plano que me proporcione algo mais em conta. Mas a respeito do SENGE, eu vejo uma preocupação, porque eu já coloquei, inclusive, nos grupos, não há na nossa lei, não há na 5.194, de cabo a rabo, quem quiser olhar, pode olhar, não há nenhum artigo, nenhum inciso, nenhum parágrafo que diga, que mencione que o sindicato faz parte da composição do CREA. Não existe isso. O que existe foi uma confusão ou uma má intenção, eu não sei, porque isso faz muito tempo, que o sindicato ele faz parte da cota da entidade de classe, porque hoje o nosso plenário ele tem 121 representações, 90 são de representantes de entidade de classe e 31 são de instituições de ensino superior. Então, entre esses 90 representantes, que são os nossos conselheiros regionais, entre esses 90 representantes, 24 são do SENGE. Isso é uma informação pública. Se alguém, por acaso, quiser usar, né, enfim, isso é público. Tudo que eu estou dizendo aqui está no site do CREA. Não é informação sigilosa nem nada, está lá. Então, são 24 conselheiros. Hoje, a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, ela tem 13 membros. Dos 13, 6 são do sindicato. Para mim, isso me preocupa. Me preocuparia também se fosse a SEASE, a minha entidade de classe aqui, se ela tivesse também um representante e que tivesse 24 representantes em várias câmaras. Eu acho que isso não é salutar em nenhum sentido. Eu não vou ficar pensando e que eles votam em bloco, cada um sabe de si. Mas o que acontece hoje é que, por uma regra de proporcionalidade, pelo número de sócios que o SENGE tem, ele consegue aumentar o número de representantes dele. Porque hoje, o correto e o que está no 5.194, Rodrigo, é o seguinte, que deve ter um representante de entidade que represente, um representante para cada entidade de classe, registrada e homologada junto ao CREA e ao CONFIA. Então, um representante. Esse excedente, né, ele é usado pela regra da proporcionalidade que também é previsto. O problema é a confusão, que para mim sindicato é uma coisa e entidade de classe é outra. Mas isso já vem sendo feito há muito tempo. Tá, mas o que vem sendo há muito tempo que talvez não seja correto, ele é correto? Então, eu vejo muito preocupante. Agora teve uma ação civil pública, né? Todos sabem, rodou aí nos grupos, né? A respeito dessa decisão, que há um entendimento da promotoria pública, né? De que, inclusive, eles têm papéis antagônicos, né? E tem sim, porque o sindicato ele pode estar defendendo uma empresa, ele pode estar defendendo um profissional contra o conselho. Isso é papel do sindicato, né? Eu acho que são dois papéis completamente distintos. Por exemplo, tem vários regionais que oferecem aos seus profissionais plano de saúde pela Unimed. Por que aqui o CREA do Rio Grande do Sul não pensou em oferecer? Em contato com o CREA Santa Catarina, eles não utilizam, não cobram nenhuma taxa de adesão. Eu tive que pagar uma anuidade. Pago contrariado uma anuidade há 2 anos. 3 anos eu já paguei. Então, a gente vai verificar isso. Eu acho que tem que ter até uma concorrência, né, salutar a respeito do plano de saúde.
E para o conhecimento, até estão verificando o plano de saúde dos funcionários aí, estão encontrando problema em tudo, né? Isso é bastante triste. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas ali, os apontamentos do Rubem. Sim, é um ponto aqui, inclusive, o Carlos Canini faz uma brincadeira aqui, voltou, quando tinha caído no nosso sinal. Não, vamos fazer como nas transmissões de plenária, cortes e edições. Aqui não tem essa, né? Aqui não tem essa. Aqui é público, não tem nada nem de link para alguns. Quem quiser ali pode acessar. O Canani está lá na Serra, então, não. E a respeito, então, fechando só essa questão do SENG, tá? Eu acho que nós temos, é preocupante, sim, o domínio que hoje o SENG tem a respeito de representatividade. Qualquer outra entidade que tivesse esse número, eu também estaria fazendo o mesmo questionamento. Mas hoje nós temos uma entidade que tem 24 representantes, dos 90, 24 são de uma representação. Então, as entidades de classe, elas estão ficando para trás. Literalmente, a única maneira é a gente ocupar os espaços que hoje estão sendo ocupados por um sindicato. Em Santa Catarina tem 2 sindicatos, o CREA de Santa Catarina, tem o Sindicato dos Agrônomos e também tem o SENG. O nosso regional, entre os 3 do Sul, é o que tem maior número de conselheiros do SENG. Em Santa Catarina, tem de 9 a 8, o Paraná não tem, eu acho que no máximo 6, e no Paraná tem de 9 a 11 conselheiros, né? E a composição deles é parecida com a nossa. Em Santa Catarina, é em torno de um pouco mais que 90, e no Paraná são 112, 113 conselheiros. Então, assim, é preocupante. Eu não vejo isso com bons olhos, isso todo mundo já sabe. Eu sou bastante crítica quanto a isso. Eu só queria, Rodrigo, eu li ali as manifestações do G, a respeito disso de que já vem sendo feito. Eu acho que a gente tem que cuidar as questões assim, isso já vem sendo feito. Eu vejo que nós temos que ter, eu falo principalmente para quem já foi inspetor, a sensação de que cada um teve depois que foi eleita, e foi para a inspetoria para atuar como inspetor, como inspetora. Aquela sensação de que a gente é mais um desafio que a gente acumula, né? A maioria dos colegas já fazem parte do Rotary, já fazem parte do Lions e acolhe, né? Mais esse desafio. E a gente assume esse desafio sem saber muito o que nós vamos fazer ali enquanto inspetores. A inspetoria, ela é uma estrutura física que auxilia a fiscalização profissional. A inspetoria, antigamente, os profissionais iam ali para que os funcionários ajudassem a fazer a RT. Ainda hoje, os funcionários ajudam ainda muitos dos nossos colegas. Assim, numa camaradagem, assim... Ainda mais com uma nova agora, né? Uma camaradagem imensa, assim, de ajudar os profissionais que já conhecem, já tem o telefone particular dos funcionários. Essa relação é muito bacana, uma relação de confiança estabelecida por longo tempo. Mas as inspetorias, elas hoje perderam, assim, o ponto de referência para os profissionais na cidade e na região. Hoje nós não temos isso. Cada um de nós tem o seu trabalho, cada um de nós tem as suas atividades. Nós precisamos que tenham projetos padronizados. Isso foi uma sugestão que eu dei quando eu fui coordenadora, enquanto zonal, e depois quando eu fui coordenadora também, respondendo ali um pouco do que o G manifestou. Para mim, assim, a minha visão, né, depois de ter sido inspetora, representante de zonal, e quando eu fui coordenadora, eu tive uma relação mais próxima com a sede. Nós precisamos ter projetos proativos e de ações, por exemplo, junto aos bombeiros. Hoje, nós, as inspetorias, nós agimos conforme a nossa coerência e a nossa visão. Mas o que o Conselho pensa a respeito disso? Aqui em Esteio, nós não temos nenhum tipo de problema com o Corpo de Bombeiros, assim, nenhum problema mais grave, algum e outro. O colega pode ter um pouco mais de dificuldade, mas eu digo perto, né, por exemplo, de Santa Maria, né, o problema que os colegas têm com Santa Maria.
de aprovação sobre o PPCI, né? Então, uma vez, até respondendo ali para o G, quando eu fui em Santa Maria, quando teve o Congresso dos Profissionais, uma edição que foi lá, uma edição regional, eu fui para Santa Maria. Lá teve um colega que disse para mim: eu quero que o presidente do CREA venha aqui e resolva o nosso problema. Isso foi em 2016, tá? Eu quero que venha e resolva o nosso problema. Esse colega, ele estava tão desesperado a respeito desse assunto, né? Não preciso nem dizer por que PPCI em Santa Maria, né? Então, ele quase tumultuou lá essa etapa do Congresso. E eu me comprometi com ele de dizer, então, tu coloca o teu nome no papel, quando me encontrar lá com a presidência, eu levo esse teu telefone e contato para que tu receba uma ligação do presidente. Eu não sei se o colega, ele recebeu essa ligação, mas eu acho que isso não pode acontecer. A gente tem que ouvir mais os colegas. O presidente não vai conseguir resolver todos os problemas, mas se nós tivéssemos um projeto estadual, de nível estadual, e que tivesse feito essa conversa com o Corpo de Bombeiros, e de que maneira a gente vai agir. Eu estou tendo um problema com esse assunto, pede apoio para o funcionário administrativo da inspetoria. Olha, como é que o nosso conselho está se posicionando a respeito disso? Nós não temos. Nós aqui vamos na cara e na coragem, a gente, né, se mete para participar de audiência pública e que a gente não sabe como é que é o posicionamento do nosso conselho a respeito daquele assunto. E se tu vai buscar uma opinião, vários ficam cheios de melindres para dizer, olha, assim, de forma, eu não posso formalizar isso para ti, mas eu vou te dar uma orientação assim que tu pode dizer tal coisa. Nós não podemos. A gente deixa os inspetores a bambu. A gente nos sentimos abandonados e nós não temos motivação para representar o CREA nas nossas inspetorias, nas nossas cidades, nas audiências. A gente vai de teimoso que é. Então, assim, respondendo um pouco ali a crítica do G, e entendo ali o que ele escreveu, eu falo assim com conhecimento de coisas que eu passei e não falo assim, ó, ideias e sugestões nunca faltaram. Quem sentou naquela cadeira da presidência e teve vontade de fazer, eu ajudei. Se disser o contrário, está mentindo. Isso é sério. Então, agora não adianta a pessoa sentar na cadeira e não ter vontade de fazer de conta que está na presidência ou se preocupar com perfumarias. A gente ficam se preocupando com tantas coisas que não são tão importantes e deixando outras passar, com esse caso aqui do projeto de lei que eu citei. Então, acho que o Conselho não tem mais tempo para amadores. Não temos mais tempo a perder. Não tem tempo para alguém sentar lá e ser aconselhado. A pessoa que sentar lá, ela tem que entender que, dependendo de quem vem aconselhar ela já tem que saber que aquela pessoa não pode aconselhar. E quem tem que sentar lá tem que ter a coragem de fazer. E eu, olha, não estou vendo isso, principalmente nesse ano. E quando a gente analisa as opções que estão no processo de disputa, o que nós entendemos? Que precisa ter mudança. E a mudança, ela passa por um resgate, né, da estima profissional. E por isso, Nancy, a gente tem aqui, inclusive, algumas manifestações, né, de quem trabalhou contigo, né, o Ayrton mencionando aqui o privilégio de conviver contigo, né, a gente também tem o Ayrton mencionando de novo a questão, né, de como foi o teu trabalho, a tua atuação com os profissionais, né, o Canani mencionando da questão da autonomia, né, comentou já a questão da autonomia das inspetorias. Eu queria, Nancy, que tu compartilhasse, né, com quem está nos ouvindo, as tuas propostas para as câmaras especializadas e para o plenário. Falasse um pouco sobre isso. Sim, nós estamos acompanhando até o Canani ali, ele fez um comentário a respeito de quando tinha caído aqui a nossa transmissão, se a plenária, como a plenária que tinha sido interrompida da última vez, né? Eu vejo assim que vários conselheiros estão assim bem cientes de que eles estão, como nós aqui, se expondo e falando para os profissionais, né? Embora tenha pouca audiência, né? A última vez ali até teve bastante, que nós acionamos ali o pessoal das inspetorias para acompanhar a plenária e para apoiar o atual coordenador das inspetorias que ia ter a sua fala e não teve, né? De novo, a plenária foi invertida a pauta e ninguém pede questão de ordem, enfim.
a pessoa que tem a palavra não tem noção de quem preside a plenária tem que ser um mediador e não a cada assunto falar meia hora, né? Aquilo ali não é uma sala de aula. Não tem que discorrer uma tese a respeito de cada assunto, né? Enfim, fica falando de número de receita e despesa que compete à comissão que trata disso, né? Enfim, eu assisto a plenária e fico chocada com isso, né? Eu acho que a gente tem que ter mais seriedade a respeito disso, né? Menos, a gente aqui está num bate-papo informal, mas falta um pouco mais de seriedade quando trata desses assuntos, né? Eu fico assistindo de que os processos que os profissionais estão esperando, né? Tem outras maneiras, eu acho, de otimizar esses processos, né? Fazer um trabalho mais junto às câmaras, de quanto tempo, monitorar de quanto tempo os processos estão na carga daquele conselheiro, né? Se está acontecendo algum problema com aquele conselheiro, o conselheiro ele também é um profissional, né? Ele entende isso. Então, eu acho que está faltando um pouco essa leitura ali da dinâmica da plenária, né? Eu já acompanhei muitas plenárias. Como coordenadora das inspetorias, nós temos vaga garantida para assistir à plenária junto com quem preside, né? As plenárias que eu assisti muitas, todas as plenárias, os coordenadores das inspetorias são convocados. Então, eu vejo assim que falta um pouco de objetividade, principalmente nessa gestão agora, a questão das plenárias tá difícil de assistir. Para as câmaras, a questão das câmaras, né? Eu acho assim que a gente tem, eu falei no início, que nós temos que aproximar as comissões, o papel das comissões junto às câmaras, né? Teve uma discussão uns anos atrás ali a respeito dos autos de infração, mas os autos de infração eles devem passar pelas câmaras, mas depois do auto de infração feito pelas comissões, desculpa, antes de ir para as câmaras, né? Os autos de infração, depois que eles são feitos, o membro de comissão não tem mais o que fazer. Ele pode, talvez, no sentido de auxiliar o conselheiro, ele pode orientar o agente fiscal de que faça a busca de mais alguma documentação, mas não tem mais o que fazer. O papel do membro de comissão, ele é principalmente de apoiar a fiscalização, e essa fiscalização, ela atua pelos planos de fiscalização que são feitos a cada ano por cada câmara, né? O funcionamento das câmaras. Os agentes fiscais, eles executam os planos de fiscalização que são elaborados pelas 8 câmaras especializadas que nós temos no Conselho. Então, nós temos que fazer esse link, né? Porque não adianta um plano de fiscalização para uma área da agronomia vindo aqui para Esteio. Um plano de fiscalização na área da química vindo aqui para Esteio. Qual é a diferença que a gente pode fazer para fazer esse link entre as câmaras e as inspetorias enquanto membros de comissão? O nosso fator aqui é regional. Nós podemos aqui ajudar que aquela atividade macro que a Câmara determinou no plano de fiscalização que ela elaborou e passou para a fiscalização, aqui nós podemos dizer, não, aqui a indústria química que nós temos é com essa atividade principal que não consta aqui. Ah, não, mas ela está dentro dessa outra que é macro. Então, a nossa vantagem é o fator local. E eu acho que isso tá perdido, se perdeu. Os membros de comissão hoje, eles não se reúnem, né? Ninguém estimula para que façam as suas reuniões. E isso é uma coisa que a gente tem que aproximar as câmaras com os membros de comissão. Essa questão da fiscalização ali, isso a gente precisa melhorar, que é o nosso papel. Isso é o que eu vejo como ponto principal. Nancy, tu poderia falar, tu é a única candidata que fala na ODS. Então, tu poderia falar, para quem está nos acompanhando, por que tu trouxe isso no teu plano de trabalho? Sim, eu sou a única, realmente, a única que fala ali das ODS, né? Tanto que a gente fala, né, dessa questão sustentável, né? Hoje não se faz nada que não tenha um envolvimento na área ambiental. Pequenas coisas, né, que nós fazemos, e eu acho que isso é um comprometimento, né? 2030 não está mais tão longe, né?
E eu acho que está aí, né? Está aí, e é um comprometimento que nós temos ali, das 17 ODSs, né? Nós temos ali algumas que são diretamente relacionadas com as atividades do Conselho, né? Também tem, junto às ODSs, tem um Pacto Global. São compromissos que a gente assume e que podem e devem ser deixados para as próximas, né? Assim como também é a questão de colocar um carimbo. O CREA está precisando de uma marca, né? A gente precisa olhar o CREA mais como uma marca e um carimbo de qualidade, né? Também os programas de qualidade, como já são feitos em outros CREAs, eu acho que nós precisamos implementar aqui para que a gente tenha um padrão, para que não sente alguém numa cadeira e que pense de uma maneira, de um jeito, e que agora pense de outro, né? Vou dar o exemplo das inspetorias. As inspetorias, a maioria delas, elas foram criadas na década de 80. A década de 80, quem escolheu as inspetorias, quem pensou nas inspetorias, pensou nelas como um prestador de serviço, o local que escolheu. Né? Escolheu como se fosse um escritório de advocacia, que são prédios comerciais, em andares, tanto faz, tem no 7º andar, tem no 9º andar, mas quem olhou para o imóvel e viu a inspetoria naquele imóvel, pensou na inspetoria daquela forma. Tivemos outra gestão que pensou completamente o oposto, de que as inspetorias elas deveriam estar mais na vitrine. E isso foi uma escolha, uma visão de gestão. A gente pode não concordar, mas é a visão de quem recebeu os votos e pensou dessa forma. E hoje nós temos uma gestão, que é uma gestão interina, que pensa de um jeito completamente diferente. Então, eu acho que o que nós temos que implementar é uma unidade. Nós temos que pensar numa uniformidade, né? Eu acho que nós temos que a questão do padrão não é um padrão como uma farmácia, não é agora eu vou pensar em comprar algum lote e vou edificar ali para que seja como em São Paulo, que é a Casa da Engenharia, né? Isso é uma parceria. Nós até poderíamos fazer isso pensando lá com uma conversa com a prefeitura, uma cedência de algum espaço. Isso até poderia ser feito, mas hoje nós não temos isso. Ninguém quer falar em unidade, ninguém quer falar em harmonia. Não cria isso. Cria uma saia justa que os colegas têm que ficar mendigando junto aos proprietários dos imóveis que estão agora passando por renovação de locação. Eles têm que ficar mendigando junto aos proprietários um abatimento para ver se a inspetoria continua naquele local, que foi o que aconteceu aqui em Esteio. Em Esteio, nós fizemos aqui várias reuniões com o proprietário, que o proprietário disse para nós: olha, Nancy, tu está pedindo coisa que tu não pede para a tua empresa ou como profissional. Então, vários colegas, e acredito que os colegas lá, o Ney lá de Uruguaiana, o Canani lá em Canela e os outros colegas das setorias, eles também fizeram isso. O João de Viamão, isso nós aqui, todos aqui, o Rubem, o Leonardo aqui, todos se envolveram a respeito desses assuntos ali e fomos atrás para manter as inspetorias aqui na cidade e na região. Então, como que hoje a gente vai criar uma relação de ter essa unidade do CREA se nós não alimentamos as nossas relações na base? A nossa base está com uma relação completamente estremecida. Nós temos uma presidência que diz que as inspetorias devem ter ocupar um espaço de 50 metros quadrados. Isso né, que nem Bagé foi para uma área de 50, para um local com 50 metros quadrados, né? Lá saíram as duas entidades que estavam juntas. Eu vejo, assim, de uma forma muito ruim falar a respeito de que o imóvel é um absurdo, porque o imóvel tinha mais de 400 metros quadrados. Tá, mas verificou por que foi essa escolha à época? Então, eu não posso pegar como exemplo um imóvel que eu encontro facilmente em Esteio, que eu vou achar que eu vou encontrar em Canela, Uruguaiana e Bagé.
né? Então, eu acho que a realidade está faltando um pouquinho de leitura de como é o nosso conselho para quem está à frente do conselho hoje, e quem passou também há pouco tempo, né? Eu acho que essa questão das ações, assim, de unidade do CREA é uma coisa que a gente tem que valorizar, né? Isso, eu sempre mantive os colegas das inspetorias, na medida do possível, a gente se manteve unido, né? Um exemplo disso foi aquela ação que nós fizemos em 2018 lá na plenária. Tivemos a presença de 22 colegas que abandonaram o serviço, vieram lá de 500 quilômetros, de 200, de 300, outros apoiando as inspetorias, e fizemos nossa presença valer numa plenária que, se fosse fechar então as inspetorias, então, né, nós estaríamos ali assistindo, e funcionou. Então, eu acho que nós temos que promover mais isso, né? E ter mais. O CREA, ele está muito, muito na inércia. Isso, nós não podemos ficar assistindo e só ficar vendo que a ordem é melhor do que nós, que outro conselho é melhor do que nós, né? Nós não temos mais tempo para isso. Acho que nós precisamos agir, e tem que ser rápido, né? Nós estamos com a nossa autoestima. Olha, não dá para dizer palavrão aqui, mas a gente está com a autoestima mais embaixo do que o que todo mundo está pensando aí que eu ia dizer. Eu acho que nós temos que resgatar isso, que nem eu falei no início, né? É um trabalho de resgate que não vai ser fácil. É com os funcionários, com os conselheiros, com os inspetores, com os profissionais, com os membros de comissão. Isso não vai ser uma tarefa fácil, porque estão fazendo um mau serviço, estão fazendo muito bem um mau serviço para nós, né? Então, isso é bastante preocupante, né? Então, eu conto com o apoio, com a força de todos aí, para que a gente possa realmente promover a mudança. E só, como é do meu perfil, né? Já pediram para eu não falar no nome de um participante que está escrevendo ali, mas eu não vou ficar aqui falando a respeito de outros concorrentes, de outros candidatos aqui, né, que estão disputando ou não estão disputando. Eu acho que cada um sabe de si. Eu já passei por situações assim bastante desagradáveis no conselho, e não fiquei colocando isso em rede social. Eu acho que a gente tem que cuidar para não expor a imagem do conselho, porque cada vez que a gente faz isso, a gente está ali como um representante, né? A gente é um agente público, então tem que separar esse tipo de coisa, mata no peito e ver como a pessoa é e como ela trata a gente, para não fazer igual. E eu fiz isso. Eu teria vários assuntos ali se fosse para divulgar, e não é essa a intenção. Então, não adianta vir aqui e ficar falando no nome de outro candidato, que outro candidato fez isso e fez aquilo. Eu acho que isso não agrega em nada, sabe? A gente tem que se unir ali, e todo mundo é livre para votar e não votar. Eu quero que as pessoas votem consciente, e tenham certeza de que, se caso eu for eleita, terão alguém com posicionamento, mais proatividade. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Eu quero estar lá para ter a oportunidade de promover a mudança de fato. O Conselho não tem mais tempo para perder em alguém sentar naquela cadeira e precisar ser aconselhado. A gente está assistindo o que são os aconselhamentos e os maus aconselhamentos, o que está acontecendo. Esses dias eu escrevi num grupo de WhatsApp, nós precisamos ter mais coerência com o que a gente fala e com o que a gente faz. Eu estou vendo uma gestão incoerente. Não adianta, tem que corrigir a fala em dizer que os funcionários são importantes, que as inspetorias são importantes, Rodrigo, que as entidades de classe são importantes, são a base do sistema. Não adianta de nada esse discurso se na prática não faz. Então, a gente precisa colocar mais em prática, né, o que está dizendo. Eu acho que esse é um compromisso e podem me cobrar, com certeza. Não, se a gente está tendo muitas manifestações e várias pessoas dando apoio, porque também entendem que a mudança é algo que precisa acontecer. E a mudança, ela vai acontecer a partir da alternância. E quando a gente fala em alternância, hoje, os colegas aqui, teve colegas que mencionou mais de 4 décadas na atuação profissional e ainda na lida. Quer dizer, a mudança do CREA, ela somente vai acontecer se a gente se unir, se a gente querer mudar,
E eu queria pedir, Nancy, a gente está chegando agora às 21 horas, queria mais uma vez agradecer muito a presença de todos. Queria te pedir, Nancy, que tu faça uma fala de encerramento, mas, sobretudo, o que tu entende que pode ser o futuro do CREA? O que tu entende em tu podendo assumir esse grande desafio que tu está te propondo? Não apenas se propondo, porque tem muita gente, provavelmente muitos dos que estão aqui te incomodaram muito para que tu concorra, para que nos represente. A gente precisa que alguém represente a mudança. E tu expressa isso. Então, eu queria que tu encerrasse essa nossa importante live de bate-papo, falando o que tu entende como o futuro, o que tu acredita. Não aquele que, infelizmente, tu presenciou e aquele que tu não espera, mas aquele que tu traria de mensagem para os colegas que estão aqui nos acompanhando, de os colegas saírem dessa live e se entusiasmarem a conversar com outros colegas, para pedir o apoio, para participar da eleição, para votarem. Porque é só assim que a gente vai fazer a mudança. Querendo um CREA diferente, né, Nancy? É verdade. Antes de começar a minha fala final, quero, senão depois eu passo a vez, eu quero agradecer o Rodrigo aqui por ter aceito o desafio e agradeço ao Cassiano pela sugestão, avaliei e prontamente acatei. Eu acho que eu pego isso como um exemplo do CREA que eu quero. Eu quero um CREA que ouça os profissionais e que pense nos profissionais e nos funcionários, todos que hoje fazem parte do CREA. Eu acho que nós não podemos deixar ninguém de lado, e eu quero um CREA mais proativo, isso é do meu perfil. Quem teve qualquer tipo de convivência comigo sabe, eu realmente estou falando aquilo que eu sou. Eu acho que nós temos que antever mais as coisas, nós precisamos ter mais representatividade, a gente precisa acreditar mais um no outro, e temos muitos exemplos, bons, sim. Não vamos ficar agora deixando de lado quem já passou pelo conselho. Eu não fico perdendo tempo, a gente não tem tempo para perder com essas picuinhas. Alguém quer falar mal de mim, vai falar mal. A pessoa vai falar mal, eu vou cumprimentar ela, eu vou dar o direito dela. Olha, eu vou te cumprimentar, vou falar contigo e tu tem o teu direito de não querer gostar de mim, não querer se relacionar comigo. Mas quem me conhece sabe que dificilmente eu não cumprimento alguém. Eu acho que a gente tem que levar isso como exemplo. Eu não quero ter mais vergonha do conselho que eu faço parte. Eu vou ter uma filha que vai ser colega de profissão. E eu quero que ela tenha orgulho do conselho que ela vai fazer parte. E eu acho que isso está faltando para nós. Está faltando a gente ouvir aqueles colegas que têm mais experiência que nós, que podem agregar. Não importa se ele apoiou o fulano e não votou em mim. Isso faz parte. A gente precisa do contraditório. Eu gosto do contraditório. Eu acho que as pessoas, elas têm que conviver mais com aqueles que não ficam falando o que tu quer ouvir e não ouvem aquilo que ela não quer ouvir, mas ela vai ouvir para te agradar. Eu não quero pessoas assim próximas de mim. Eu acho que nós precisamos de senso crítico sempre. E está faltando isso hoje no CREA. Nós não podemos ter o CREA só para que a gente vá ostentar. Eu sempre procuro ser a mesma pessoa. Para mim, se eu for a presidente do CREA, isso vai ser um motivo de orgulho para mim, de um voto de confiança que eu vou ter dos colegas. Mas é um grande desafio, e eu gosto de desafios. E eu aceitei por dois motivos que eu sempre justifiquei. Porque eu não quero um aparelhamento entre o CREA e o sindicato, isso eu sempre deixei bem claro. E eu não quero que fiquem prejudicando as inspetorias e entidades de classe. Então, eu vi que, de novo, isso foi resgatado nessa gestão, então isso me motivou a concorrer. Então, e fiquem muito tranquilos, assim, a gente tem que observar aquilo que as pessoas fazem de errado, nós não precisamos ir lá e fazer também. Eu acho que nós precisamos que vários de nós, funcionários, profissionais, conselheiros, inspetores, membros de comissão, qualquer voluntário que esteja ligado ao CREA, tenha que ter orgulho de representar o CREA. Hoje nós não temos isso. Hoje que nem eu ouvi de um colega, é um mal necessário. O CREA, para mim, é um mal necessário. Eu quero que o CREA seja um bem necessário, mas eu não vou fazer isso sozinha. Então, se caso eu conseguir, né, a gente conseguir aí a vitória,
eu vou acionar muitos de vocês. Eu procuro sempre não deixar ninguém sem muita resposta. Quem está acostumado a falar comigo percebe isso. Eu acho que qualquer pessoa que converse uma com a outra, ela não quer ficar num hiato sem retorno. E hoje nós estamos assim. Se nós falamos com alguém ligado ao nosso conselho, nós não temos um retorno do nosso conselho. O conselho hoje ele está se comunicando muito mal. E não estou falando de um departamento, estou falando de um modo geral. Ele está se comunicando muito mal com o seu profissional. Isso está cada vez pior. E por isso que há sempre agora outra profissão que é criar um novo conselho. Aí os técnicos saem do nosso conselho e fica uma briga de atribuição entre conselhos. E aí nós temos que fazer lá toda uma votação e uma mobilização para ajudar os colegas. Eu acho que nós temos que mudar isso. Mas eu não vou conseguir fazer nada sozinha. Eu vou precisar muito do apoio de vocês. Eu conto com a confiança de vocês em 1º de outubro, vote 41. Estou agora pedindo o voto, acho que é a primeira vez que eu faço isso, mas vamos promover também outras lives, mas em sala de reunião, com grupos menores, para que todos possam também participar. Essa aqui, o objetivo principal, como eu disse no início, caso alguém não tenha assistido, foi para me apresentar de um modo geral. Né? Assim, o Rodrigo ajudou aqui para que a coisa fosse um pouquinho mais dinâmica, mas é para aqueles que não me conhecem, que nunca me ouviram falar, então eu quis me apresentar aqui para esse público, assim, que me viu muito pouco, não conversou comigo, e o que eu falei aqui, quem me conhece, eu acho que eu fui coerente, assim, com as minhas ações. Convido também e peço a ajuda de vocês para que vocês ajudem a divulgar o nosso site lá, que tem todo o plano, está bem completo. Nos grupos, eu tenho 2 grupos de campanha ali, qualquer coisa, se alguém quiser deixar o contato ali, eu posso incluir. Se vocês conhecem alguém de alguma inspetoria, perguntem ao meu nome. Olha, tu conhece a fulana lá, como é que ela é? Mesmo que fale mal, eu não me importo. Eu quero que todo mundo vá, eu quero que o maior número de colegas estejam presentes nesse 1º de outubro votando. Eu não quero que um número mínimo de votantes seja mais um motivo para que falem mal das nossas inspetorias e das nossas entidades de classe. Então, eu gostaria que vocês ajudassem nessa questão ali de divulgação, porque a nossa hora é agora, a gente não pode deixar o tempo passar. Eu quero que vocês entendam que eu gostei muito, uma vez que o Rodrigo falou numa conversa nossa aqui, que é uma causa. Vamos olhar por aí. Eu vejo que tem muita gente que nunca não fez campanha para ninguém e disse que está votando. Então, conto com todos ali, agradeço por demais a presença de cada um e estou à disposição aí no grupo de WhatsApp, nas redes sociais ali, se quiserem me acionar, se quiserem, como aquele outro profissional ali, que eu não vou citar o nome, mas façam uma crítica construtiva. A gente tem que aprender, assim, a lidar com o contraditório, mas vamos colaborar uns com os outros, sabe? Recentemente eu falei com um colega que apoia outro candidato e eu disse, olha, o que tu precisar da minha ajuda e eu puder ajudar, tu me pede, mesmo que eu saiba que tu está apoiando outro candidato. Eu acho que a gente tem que ter essa camaradagem ali, não dá para ser esse espaço para essa politicagem, essa discussão não tem mais. A gente não quer mais. A gente tem que deixar, quem quiser ficar discutindo comigo, vai discutir sozinho. Não tenho tempo para discussão. Eu quero trabalhar. Eu acho que é isso aí. Isso? Pessoal, valeu, agradeço. Aperto de mão não é cotovelo aqui. Valeu por tudo, obrigado.